Estamos apresentando Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos estudar juntos o livro A Gênese, de Allan Kardec, com Marco Bechara. Bons estudos! Bom dia a todos vocês, aqueles que estão vendo nesse domingo às 10 horas. Boa tarde, boa noite àqueles que vêm em outro horário. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Marco para a nossa aula 7 do Marco no curso da Gênese e episódio 31. Marco, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Está aparecendo, Marcos, sua tela, já. Ok. Vamos lá. Essa aula sobre a Gênese espiritual, é a segunda aula sobre a Gênese espiritual, nós vamos passar um pouquinho a mais do tempo normal, que é 60 minutos, devido a um vídeo que eu acho muito importante que vocês vejam, e por muitas vezes eu acho mais prudente colocar o vídeo dentro da própria gravação, do que apenas recomendar, porque aí você pode estar em outro contexto e não entender ou não assistir o vídeo. Então, ela vai passar um pouquinho mais devido a esse vídeo, que é de 20 minutos, mas vale a pena, que ele é muito explicativo, ok? Então, dentro do livro da Gênese, nós vamos estudar o item do 17 ao 34. Bom, o que nós encontramos na Gênese? Lembrando, tudo que eu coloco em azul é extraído, é compilado integralmente do livro da Gênese. E o que eu coloco em preto ou vermelho são explicações. No item 17 desse capítulo que estamos estudando, Kardec coloca lá: o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Repara, por que eu não continuei colocando outras coisas do livro da Gênese? Porque há mais de 150 anos atrás, a própria ciência espírita não tinha se desenvolvido tanto. Então, hoje, com o alicerce da ciência física, da ciência humana, nós podemos entender e desdobrar aquelas coisas que Kardec nos coloca como semente. Então, estudando essa ciência espírita que eu falei, nós aprendemos que é o espírito, na maioria das vezes, orientado pela espiritualidade especializada nesse contexto geneticista, é quem plasma os seus corpos perispirituais, que nós vamos ver quais são hoje, a fim de funcionar como um redutor da energia emanada pelo espírito. Marco, por quê? Porque o espírito tem um padrão vibracional, ele tem uma quantidade de energia muito alta. Então, se não colocarmos, se não tivermos o perispírito, é como se você quisesse ligar uma lâmpada direto do transformador, direto da usina que produz aquela energia. Vai explodir a lâmpada. Então, precisa de um redutor. Essa é a função do perispírito. A matéria-prima para formar os seus corpos sutis, o espírito retira do fluido do orbe que vai encarnar. No nosso caso, olha aqui do lado, o planeta Terra. E as informações que serão codificadas em seu genoma, estruturando o DNA do corpo físico que irá habitar, ele retira do seu campo mental. Em outras palavras, é no campo mental superior que tem como se fosse um HD de todo o espírito. Quando ele está prestes a encarnar, os médicos geneticistas do espaço fazem com que ele plasme suas virtudes, seus defeitos, até seus vícios, tudo que ele é, o que ele foi na última encarnação, ele plasme para o corpo mental inferior. E, posteriormente, já no ventre da mãe, a gente vai ver, ele termina de fazer esse processo.
Esse processo de formação do corpo físico, né, como nós falamos, ocorre no ventre da sua mãe, como a gente vai ver mais à frente aí. E não nos esqueçamos que a união entre o espírito reencarnante com a sua progenitora, a fim de formar o corpo físico, ocorre no momento da fecundação, ou seja, quando o gameta masculino se une ao gameta feminino. Então, essa coisa de querer fazer aborto, faz o aborto nos primeiros 45 dias que não tem problema. Tem problema que você vai estar desconectando, entre outras palavras, matando um espírito já conectado à mãe, que fez essa conexão fluídica a partir do momento que houve a fecundação. Ok? Vejamos no slide seguinte o desdobramento de tão importantes informações que nós afirmamos. Nós já sabemos que no momento em que o óvulo é fecundado, o espírito se liga fluidicamente, né, à mãe. Essa ligação pode ser consciente ou perturbadora, dependendo do grau de desenvolvimento do espírito. Ou seja, quanto mais evoluído for o espírito, menos perturbação. Ok? Porém, o estado de... Aí vem uma frase da Gênese. O estado de perturbação cresce à medida que o laço se firma. E nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. Tá? Então vai apagando a memória, vai apagando, a ponto dele esquecer, né, as suas vidas passadas. No momento que a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades. Obviamente não são todas, né? São aquelas limitantes para a própria cognição, ou seja, para o próprio cérebro que a criança porta naquele momento, as quais se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Então, esse é o item 20, né, do capítulo que estamos estudando. Então, vamos ver fluidicamente como é que ocorre esse processo de gestação. Então, vamos começar aqui desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. No momento que o óvulo é fecundado, tá, imediatamente um vórtice, tá? Esse vórtice aqui, ele é, na realidade, como se fosse um cone fluídico, onde o espírito faz a conexão já com o óvulo. Ok? 3 meses depois, né, esse óvulo já formado e começando a formar os órgãos do bebê, ele começa a girar no sentido horário. Puxa, Marco, o óvulo, depois que houve a conexão, ele começa o giro, sim, lembrando porque todo o conceito de giro à direita carrega, e giro à esquerda descarrega. Então, isso não é diferente também nesse momento. 5 meses depois, ele continua girando, e esse giro vai fazendo o quê? Um aperfeiçoamento do seu corpo, conforme o que foi plasmado do corpo superior, corpo mental superior, para o inferior do inferior, formando o conceito que nós chamamos de corpo espiritual, para formar a matriz do corpo físico, que é o duplo etéreo. Formada a matriz do corpo físico, que é o duplo etéreo, o corpo físico vai se moldando. Essas imagens, tá? Eu gosto de sempre colocar a origem, eu aprendi num curso que eu fiz em 2006, do Lívio Vinardi. O Lívio Vinardi é um professor, ele é físico e é biólogo também, argentino. Ele é uma pessoa muito inteligente e talvez ele tenha sido, de todos os médiuns que eu conheci, a pessoa que mais conhece o corpo sutil. Tá? Então, eu fiz esse curso com ele em 2006 e consegui entender isso para poder explicar para vocês. E você até hoje não vê em livros espíritas esse tipo de explicação. Ok? Então, já com 7 meses, a criança já tem 3 chakras. Ah, Marco, então peraí. À medida que o corpo físico vai se formando, o corpo sutil também vai se formando.
E os chakras, que são os órgãos do corpo sutil, vão se formando aos poucos. Os primeiros que são formados, em primeiro lugar, o que forma é o coronário. Depois, o cardíaco. Depois, o que liga ao fígado, que é o plexo solar. Ok? E você vai reparando que a criança continua girando. Então, esse giro, né, que a criança vai dando, sempre para a direita, dentro do ventre da mãe, vai se estabelecendo até ficar na posição de saída do bebê pelo ventre da mãe, né, que é pela cabeça. Né? Então, veja como a natureza é sábia. Né? O próprio giro de formação do bebê, né, fluidicamente falando, ele se estabelece oportunizando a saída, vamos dizer assim, adequada para o bebê sair do ventre da mãe. Ok? Uma coisa importante, o baço para a mulher é muito importante. Por quê? Junto com as trompas, geram um campo energético que permite a atração do cúmulo vorticial energético. Só para vocês saberem, mulheres que têm problema de engravidar, com certeza têm problemas energéticos no baço. Tá? Então, às vezes, faz um tratamento energético, né? Pode ser através do reiki, do pranic healing, o que seja, né? Qualquer tratamento energético, e elas, por muitas vezes, passam a ter mais facilidade. O baço tem filtros energéticos de captação das energias cósmicas. Lembrando, o baço é uma espécie de filtro sanguíneo também. Né? Já no homem, o baço não tem tanta importância. O vórtice do baço está vinculado com o coronário, o cardíaco e o hepático. Marco, isso até justifica por que o Leadbeater e, posteriormente, os centros espíritas colocaram o baço como um dos chakras a receber passe. Sim, é por causa disso aqui. Tá? O baço está ligado diretamente ao chakra coronário, ao cardíaco e ao hepático. Tá? Você consegue ver, então, que essa correlação é muito importante ser bem estabelecida no momento ali que o feto está se formando no ventre da mãe. Essa conexão se faz através dos canais etéricos específicos, né? Ou seja, são as nadis, ou meridianos, como outras crenças chamam. Cada um desses três vórtices, né, coronário, cardíaco e hepático, indicados, pertence, respectivamente, a 3 diferentes esferas orgânicas: nervosa, cardiorrespiratória e digestiva. Então, repara, a maravilha que é a formação do corpo humano com base no corpo sutil, basicamente no duplo etéreo. O duplo etéreo é como se fosse a matriz que molda e forma, inclusive, o direcionamento das partículas, átomos e moléculas para formar o corpo. Marco, se essa pessoa plasmou durante a sua, vamos dizer assim, o seu trabalho geneticista orientado, um defeito que ele deveria ter devido a um karma. Tá? Então, o que acontece? Essa deformação vai acontecer exatamente já no duplo etéreo. Ela passa do campo mental inferior para o corpo espiritual, do corpo espiritual para o duplo etéreo, e do duplo etéreo ele molda o caminho das células para formar aquela deformação. Tudo no processo de deformação vem de origem kármica, ok? Então, fica aí essa boa dica do Lívio Vinardi que nós trazemos para vocês. Vamos ver, depois que a criança já nasceu, né? Ela girou pela direita, como a gente viu, e ficou posicionada ali de cabeça
exatamente na saída que ela tem que estar para ser puxada pelos médicos. Vamos ver como é que a criança se verticaliza já. Então, aqui, ó, você tem aqui o corpo etérico, tá? Você vai reparar que a criança, apesar de já estar no mundo físico, o espírito continua plasmando as energias necessárias para a formação completa do corpo. O corpo completo, inclusive com os chakras, algumas décadas atrás, só acontecia em torno de 21 anos. Como nós estamos numa era bem mais avançada do que a época, por exemplo, que eu fiz o curso, né, que foi 2006, eu te diria que hoje, aos 14, 15 anos, o espírito já está praticamente todo formado no conceito dos seus corpos sutis e do seu próprio corpo físico. Ok? Por que isso, Marco? Porque nós estamos para adentrar no mundo de regeneração. E precisamos o quê? Acelerar os processos para realmente ter o que o nosso querido mestre Jesus falou. Os mansos e pacificadores herdarão a terra. Puxa vida! Quem não é manso e pacificador não vai herdar? Não vai continuar na Terra? Não. Já existe um planeta, né, que o mundo espiritual conhece, chamado Quirion, que é, vamos dizer assim, os exilados da Terra irão para esse planeta Quirion, que, na realidade, ainda é um planeta primitivo. E lá, esses espíritos que não vão conseguir mais continuar no planeta Terra, porque não são mansos e pacificadores, não fizeram a sua reforma íntima, apesar de tantas chamadas para fazer a sua reforma íntima, eles, infelizmente, serão, né, estarão em processo migratório para esse planeta Quirion. E esse processo já começou. Não é só em 2057, todos esses espíritos já vão estar em Quirion. 2057, nós adentramos no padrão vibracional do novo mundo. Mundo é um conceito vibracional. Mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. O planeta continua sendo o mesmo, porque, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, nada está isento da lei do progresso. Então, o nosso orbe, chamado planeta Terra, está em processo de progresso, de evolução, ok? E, obviamente, só vai caber nesse novo mundo de regeneração, que tem um intervalo vibracional maior do que o que era o mundo de expiações e provas, aqueles espíritos que estiverem adequados vibratoriamente para estar no mundo de regeneração, ok? Então, repara, esse desenho mostra como a criança vai se verticalizando. Então, repara, o vórtice vai se verticalizando no sentido anti-horário. O campo que envolve o vórtice é o corpo espiritual. Vejam que a ligação da coluna vertebral, medula espinhal, onde se encontra a principal nade, que é o sushumna, né, com as energias cósmicas, inicia nas vértebras lombares, que estão ligadas ao cérebro reptiliano, que é a base do cérebro, né, o primeiro cérebro, vai para as vértebras torácicas, que estão ligadas ao cérebro límbico, que é o cérebro, a parte do meio, e termina nas vértebras cervicais, que está ligado ao córtex cerebral, ok? Que é o terceiro estágio. Isso forma o que nós, seres humanos, atualmente temos, que é o cérebro triúnico. Motivo da criança ir se verticalizando aos poucos. Então, ela engatinhava, à medida em que os vórtices vão sendo inseridos ali energeticamente, ela vai se verticalizando, e repara, essa verticalização é de baixo para cima, até chegar na cervical, onde, né, o primeiro osso da coluna vertebral é o Atlas, que é exatamente onde inicia ali na medula espinhal o sushumna, que é a nade principal. Lembrando, né,
a partir do momento que o sushumna se forma, o sushumna ele percorre toda a medula espinhal, vai até o solo, o assoalho pélvico, e sobe serpenteando, né, pelo Ida e Pingala, que são outras nadis importantes. São as 3 nadis, tá? Ou 3 meridianos, chama como quiser, mais importantes, não só na formação do ser humano, mas em todo o processo de sua vida. Sushumna, dentro da medula espinhal, Ida e Pingala, que vão serpenteando, tá? Os chakras, eles vão contornando o chakra, até chegar no ajna, que é exatamente aqui, ó. Não é na testa, não. É no ajna, que é onde está a consciência do encarnado. Ok? Então, esse processo acontece em todos os seres humanos que vão ter, vamos dizer assim, uma vitalidade e uma formação corpórea normal. Ainda se referindo ao momento do nascimento da criança, onde o espírito entra em um estado perturbador e não testemunha o seu nascimento no novo corpo, vale a pena lembrar que o item 21 nos chama essa atenção. Ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Renasce a partir de um ponto em que deixou o seu progresso anterior, ou seja, na encarnação passada. Vale a pena também explicar aqui, por exemplo, o espírito que habita, né, hoje o planeta Terra, e ele já adquiriu, né, vamos dizer assim, determinadas qualidades, determinadas faculdades, determinadas aptidões, e ele, por não conseguir ter um padrão vibracional que comporte no novo mundo, ele está sendo migrado, né, está em processo migratório para Quirion. Marco, quando ele chega lá, ele retrocede? Não. O espírito nunca retrocede. Ele vai viver com qualidades, vamos dizer assim, aptidões, faculdades melhores do que aqueles seres originários do planeta Quirion, porém, ele precisa ainda de um aprendizado que, na maioria das vezes, não é uma coisa, vamos dizer assim, muito agradável, porque são processos de dores, e dores, às vezes, incompreendidas, que levam ao sofrimento. Sofrimento sempre é opcional. É quando você não entende o momento ou por que está passando pela dor, ok? Então, que fique claro isso, que o espírito nunca regride em suas qualidades e aptidões que conseguiu. Marco, mesmo indo para um mundo primitivo, como vai ser o caso desses que você está falando, sim. Mesmo indo para um mundo mais atrasado que ele habitava, ele continua com as suas qualidades. É só lembrar os exilados de Capela, né? Primeira leva, né? As 4 primeiras levas, né? Os judeus, os egípcios, os arianos, né? E os hindus, né? Eles tinham grandes qualidades, inclusive cognitivas. Era o caso, por exemplo, dos hindus, que tinham um conhecimento enorme sobre toda a filosofia que permeava o corpo sutil, né? Os egípcios, com suas construções de pirâmides, uma cognição maravilhosa, os hebreus, com uma fé inabalável, porém com orgulho muito grande, e os próprios árias, né, que formam o povo indo-europeu, que, na realidade, eram os mais ignorantes. Ok? Então, que fique claro isso. O princípio inteligente vai se elaborando na prática, devido às inúmeras existências que o espírito passa, e um verdadeiro sistema de incubação, por onde passa por diversos graus de animalidade até se individualizar e se caracterizar como um espírito com seus respectivos atributos, que é o que nós ensinamos em aulas passadas, o Iciliace, né? São os atributos do espírito. Então, repara, à medida em que ele vai perpassando, né, ele, como princípio inteligente, ele
esteve no mundo mineral, passou para o mundo vegetal, já ali manifestando, né, ou fazendo acordar o princípio inteligente, né, dando prosseguimento no reino animal, até ir para os momentos de hibridez, ou seja, elementais, entre o reino animal e o reino hominal, existe um processo híbrido, que são os elementais. Por muitas vezes, eles não ficam só no planeta Terra. Eles, às vezes, vão para mundos parecidos, bem parecidos com o planeta Terra, para poder maturar os processos de individualização. E depois retornam para dar continuidade e adentrar no reino hominal. Ok? Eu estou só lembrando, a gente explicou isso em aulas passadas. A encarnação é uma necessidade transitória de progresso para o espírito. Como assim, Marco? Pode acontecer, em determinada época, devido à evolução do espírito, que ele não precise mais encarnar? Pode acontecer, sim. Tá? Não é o caso já dos espíritos bons, que por muitas vezes não precisam mais. Mas isso é regra? Não. Vamos pegar o caso de Emmanuel, que está encarnado nesse momento, aqui em São Paulo, inclusive, né? E ele era mentor, o espírito já com um nível de qualidade, não só cognitiva, mas moral, bem elevado, e ele reencarnou de novo. Para quê? Para auxiliar o processo de adentrarmos no mundo de regeneração. Então, esses espíritos, né, voltam como missionários. Ok? A soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada ao tempo que passa no espírito de estado livre. Ou seja, nós passamos muito mais tempo desencarnados do que encarnados. No intervalo de suas encarnações, o espírito igualmente progride. Tá? Então, vale a pena a gente fazer um adendo aqui. O espírito progride, tá? Ele estuda, ele consegue verificar determinadas possibilidades de não repetir erros, porém, esse progresso não isenta das expiações e provas, que fique claro. Então, ele progride, ele estuda, ele faz novos planejamentos. Não, agora, na próxima encarnação, eu vou fazer dessa maneira, eu não vou fazer isso, eu não vou repetir esse erro, mas ele precisa reencarnar para desadensar aquelas mazelas que ele adquiriu pelas atitudes, falas, formas de viver, né, em encarnações passadas. Então, esse progresso é cognitivo e até moral, porém precisa ser provado. Por isso que o nome é expiações, coloca a densidade para fora. E prova que você não vai repetir o que você fez em vidas passadas. Isso é comum, por exemplo, quando nós nos referimos aos suicidas. Quem leu o livro da dona querida Maria Modesto Cravo, Memórias de um Suicida, vai lembrar que o suicida ele repete, às vezes, esse ato de tirar a própria vida em encarnações seguidas, 2, 3, às vezes até 4 encarnações seguidas, tá? Porque ele acaba fraquejando e tendo uma memória não latente, mas ali presente no espírito, né, de que em determinado momento ele não aguentou as provas, ou não aguentou as expiações. Ok? Então, que fique claro que esse progresso ele é como se fosse um planejamento para ele colocar tudo em prova quando estiver encarnado. Nós precisamos da matéria para desadensar o que agregamos ao nosso corpo mental. Ok? No sentido que ele põe a funcionar para o seu progresso os conhecimentos e as experiências adquiridas durante a vida corporal. Examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas,
traça seus planos, olha aí, tudo que nós falamos, explicamos para vocês, e toma as resoluções segundo as quais contará guiar-se a uma nova existência em que procurará fazer melhor. É assim que cada existência é um passo avante na via do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, nós precisamos, sim, da matéria para desadensar os equívocos que cometemos em vidas passadas, ok? Então, não confunda esse progresso, tá, com um conceito de ele está depurando. Não está, não. A depuração tem que ser feita onde você causou a sua origem. Então, na vida passada, ainda encarnado, você cometeu muitos erros. Tá? Então, você tem que reencarnar de novo para expurgar, expiar esses erros. Ok? Então, o item 25 aí nos deixa claro isso, e eu complementei com as explicações. A encarnação é uma condição inerente à inferioridade do espírito. Olha aquilo que a gente falou. Tá? Então, como o espírito necessita desadensar para o seu processo evolutivo, ele tem que encarnar. Isso, na realidade, caracteriza o quê? Uma inferioridade. Que o espírito, quando se torna bom a caminho de ser puro, ele só encarna como missionário. Ele encarna, ele não tem mais adensamentos para colocar para fora. Então, ele não precisaria reencarnar. Mas ele escolhe, inclusive pede, para ajudar os irmãos que ele acredita serem merecedores de auxílio. E quase, não vou dizer quase não, todos os espíritos têm essa percepção de auxiliar aqueles, principalmente, que fizeram parte da sua família, fizeram parte do núcleo de relacionamento. Então, essa citação no item 26 é do Céu e Inferno, do capítulo 3, número 8, e seguinte. Essa afirmação corrobora com a teoria da roda de Sansara, dos budistas, né? Que também em sânscrito ou Devanagari significa perambulação. A roda de Sansara é o processo de encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar. Tá? Isso está na filosofia budista, na filosofia hinduísta, no taoísmo e em várias crenças orientais. Ok? Então, lembra disso. A encarnação é uma condição inerente à inferioridade do espírito. Ok? À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, ou seja, ele desadensa. Isso é, se subtrai à influência da matéria, ele se purifica. Mas, como ele age em virtude de seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o progresso por consequência. Prolonga a duração de suas encarnações materiais, as quais estão se tornando, né, ou se tornam para ele uma punição, pois que, por sua culpa, permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Se você nunca leu, eu recomendo que um dia leia O Céu e o Inferno, você vai ver vários depoimentos de espíritos que falam assim, puxa, mas eu podia ter feito de outra maneira, eu estou tendo que passar por tudo que eu já passei, eu tenho que voltar ao ventre da mãe, eu tenho que voltar a chorar quando eu desperto para a nova vida, eu tenho que voltar a passar pelas mesmas dores. Puxa, será que eu não consigo entender que eu tenho que mudar? Marco, isso é depoimento de espírito, não é? É. Então, qual é a única maneira de você evitar isso? Fazer a sua reforma íntima. Não tem outra maneira. A transformação moral só depende de você mesmo. Por isso é que no budismo eles não fazem qualquer tipo de referência a um Deus superior. O budismo é especificamente voltado para a iluminação do próprio homem através de seus esforços, tá? Para chegar no que eles chamam de estado de nirvana. Então, depende do espírito abreviar a duração de suas encarnações mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo, ou seja, está nas suas mãos.
quer continuar reencarnando muitas e muitas vezes, é o teu livre-arbítrio que decide, são as suas decisões, é o que você fala, é o que você faz, é o que você pensa. Tudo isso interfere se você vai ou não continuar em dezenas de centenas de encarnações ou se você vai abreviar esse caminho, ok? O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Como eu falei, é o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Está saindo de um mundo de expiações e prova, e em 2057, segundo o nosso querido Chico Xavier, ele adentra ao mundo de regeneração. Marco, Chico Xavier falou isso, falou no programa Pinga Fogo em 1971, onde, pela inspiração de Emmanuel, ele diz que a transição começou em 1757, 1857, 100 anos. 1957, 200 anos. 2057, 300 anos, que foi o que Chico afirmou no programa Pinga Fogo, que essa transição para um novo mundo demoraria 300 anos. Essa afirmação nos evidencia que existem inúmeras moradas de acordo com o grau de evolução do espírito, como diria o Mestre Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Para onde vamos, só depende de nós, de nossa vontade de depurar e melhorar. É só lembrar o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele reencarna, uma multidão de espíritos vem receber, logo que ele toma consciência, como espírito já desencarnado, e os espíritos batendo palma, e eram muitos, muitos mesmo. E aí ele pergunta, mas quem são essas pessoas? E aí o mentor dele, que estava do lado, fala assim, são pessoas que você ajudou sem nenhum interesse. E, posteriormente, o Dr. Bezerra vai para um processo de numa colônia para continuar o seu progresso espiritual, ele recebe o convite para ir para outro orbe mais adiantado do que a Terra. Ele foi convidado para reencarnar num planeta já de regeneração na época que ele desencarnou. Caramba! E ele falou assim, não quero. Por que ele falou isso? Ele falou assim, porque ainda tem muitos espíritos sofredores que nós temos que ajudar. Então ele quis ficar no planeta Terra para ajudar esses irmãozinhos, que por muitas vezes fazem escolhas erradas, prolongando o seu processo de progresso. Quando os espíritos adquirem em um mundo a soma de progresso que comporte o estado daquele mundo, eles o deixam para encarnar em outro, mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que a encarnação em um corpo material já não lhe é mais útil. É aquilo que a gente explicou, tá no item 28. Passam a viver exclusivamente na vida espiritual, no qual progridem num outro sentido e mediante outros meios. Tá? Então, aqui corrobora as explicações que a gente deu anteriores. Vamos entender os corpos perispirituais e a função dos seus órgãos, que são os chakras. Aqui está exatamente o que nós conhecemos como perispírito. Tá? Perispírito, na realidade, são 3 corpos e o corpo físico. Então, você tem aqui o corpo mental, nesse caso aqui é o corpo mental inferior, ok? Onde foi plasmado, a gente viu isso na aula passada, onde foi plasmado do corpo mental superior, que também tem um processo oval, tudo o que ele deveria jogar para fora, tudo que ele deveria expiar, tudo que ele deveria, vamos dizer assim, se limpar, vai para o corpo mental inferior. O corpo mental inferior ele tem mais ou menos um processo vibracional entre 60 a 120 Hz, tá legal? Por segundo. Repara, o espírito, como a gente viu na aula passada, aquele amarelinho, aquela centelha divina. Tá? Então, esse corpo mental inferior, junto com o duplo etéreo, que é esse azulzinho aqui,
e o corpo espiritual, que é o mediano entre os dois, é que vão formar o que a gente chama de aura. Ok? Então, o corpo espiritual tem entre 30 e 50 Hz, né? Vibra por segundo, e o duplo etéreo é muito próximo ao padrão vibracional do corpo físico, ele vibra entre 15 a 20 Hz por segundo. O corpo físico vibra, ele vibra também, claro, tudo no universo está em movimento, se está em movimento tem um processo vibratório, entre 7,8 e 13. Marco, esse processo 7,8 é muito próximo à ressonância Schumann e à frequência alfa do cérebro. Ok? Então, você começa a ver que existe uma coerência entre esses processos vibracionais. Tá? A gente costuma dizer que isso aqui, ó, que forma o corpo sutil, que nós chamamos de perispírito, então esses três corpos aqui, eles também são chamados de antimatéria. Ok? Vamos estabelecer um paralelo com o acender de uma lâmpada. Imagina um gerador, tá? Uma hidroelétrica lá, tá? Onde tem subestações que tem lá um processo de 380 kW até 800 mil kW. Nossa, ele é monstruoso. Imagina se eu tentasse ligar uma lâmpada, tá? Com essa energia. Eu explodia a lâmpada. Não sobra nada. Vai virar fumaça. Tá? Então, o que acontece no mundo físico? Eu preciso o quê? De transformadores. Então, o transformador ele vai fazendo o quê? Reduzindo a energia até chegar aonde? Na nossa casa, e a gente acender a lâmpada. Ok? Marco, só para lembrar, você já falou isso, então esses transformadores de energia, ou seja, redutores, é o que faz o perispírito. Porque o espírito ele tem um padrão vibracional muito alto, acima de 2000. Então, se ele tivesse que chegar na matéria ou no corpo físico com esse padrão vibracional, a psique não aguentaria. Ou seja, haveria quase que uma explosão no cérebro da pessoa. Tá? Então, é o mesmo processo. A gente usa esse exemplo para vocês entenderem a função do perispírito. Ok? Então, aqui, ó, corpo mental superior faz parte dos corpos superiores, o mental inferior, que já faz parte do perispírito, e aí vem o mental inferior, o corpo espiritual e o duplo etéreo, tá? Que é caracterizado normalmente por um padrão vibracional azulado, né? Quando a gente que tem possibilidade de evidência, a gente vê, ele tem um padrão azulado. E a gente também, às vezes, verifica durante o processo de desdobramento da pessoa. E o que são os disjuntores do corpo espiritual? São os chakras. Os chakras também fazem esse processo de adequação energética, ok? Até chegar no corpo físico, que seria o que nós comparamos aqui com a lâmpada. Bom, então aqui está um resumo do que nós falamos. Eu tenho aqui o Atman, tá? O Atman é isso tudo aqui. Para Atman, que é o grande observador, que é a chamada centelha divina absoluta, né, que portamos. Somos todos feitos imagem e semelhança do Pai. O Pai é luz, nós somos luz. Cada corpo, a gente viu, tem um padrão vibracional. E qual é a tendência no processo evolutivo? Que nós, por processos de desadensamento, comecemos a diminuir esses corpos até chegarmos muito próximos à centelha divina, ao conceito puro do Atman, ok? Que é esse amarelinho aqui. Então, nós vimos isso na aula passada, que a evolução é o que é a perda de densidade, é a perda de corpos, e esse espírito se liga aos corpos perispirituais através de um canal chamado Sutratman, que é uma passagem divina. Marco, eu nunca li isso num livro espírita.
Eu acredito que Joana até fala algumas coisas sobre, mas não com essa precisão. Por quê? Por como eu falei para vocês, a filosofia hindu, principalmente os grandes livros do hinduísmo, Ramayana, as Upanishads, né, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, eles foram processos de espíritos que vieram de capela com muito mais conhecimento espiritual, principalmente nesta área dos corpos sutis, e já nos revelaram isso há mais de 5.000 anos atrás. Então, como diria Kardec, eu sou fã incondicional do nosso mestre Kardec, né? Nós temos que buscar o que já existe e desdobrar o que o Pentateuco, né, que são os 5 livros que Kardec codificou, nos ensina. Então, isso aqui é um desdobramento dos ensinamentos do nosso querido mestre Kardec, e posteriormente foi complementado por André Luiz, por Emmanuel, pela pena do Divaldo, e por aí vai. Então, a gente começa a ver que esse cordãozinho que liga o espírito ao corpo físico é o que nós chamamos de cordão de prata. Então, quando esse cordão de prata se rompe, não tem mais vida. O corpo que está aqui, vibrando de 7,8 a 13 Hz por segundo, ele não tem mais ânimos para continuar vivendo. E aí ele desfalece, ou seja, o espírito tem que sair dele porque não tem mais como ficar nele, né? É o desencarne que nós conhecemos. Então, aqui estão os processos. Os processos são ligados pelos chakras. Marcos, isso significa o quê? Que quando eu desencarno, os desligamentos ocorrem pelos chakras também. Todos os chakras têm que ser desligados, cordão fluídico que sai do posterior da cabeça já se rompeu. Ok? Rompeu esse cordão. E aí os chakras têm que ser desligados. O desencarne só acontece quando todos os cordões fluídicos que ligam o espírito, né, aos corpos sutis e posteriormente ao corpo físico, quando eles estão totalmente desconectados. Aí sim houve o desencarne. Então, por muitas vezes, você vê uma pessoa que faleceu, né, em outras palavras, ela morreu, mas ela não desencarnou. Às vezes o processo de desencarne demora, dependendo principalmente no que ela acreditava e o tipo de vida que ela levou. Então, esse padrão vibracional, ele é coerente, mas é uma hipótese que nós estabelecemos para que você possa entender. Aqui é o mental, né? O inferior e o superior. Esse superior está com estrelinha, por quê? Porque você não perde ele nunca. Espera aí, Marco. Jesus tinha corpo mental superior? Tinha. Ninguém perde, nenhum espírito. Depois que adentrou, né, o mundo nominal, se tornou espírito, ele perde o corpo mental superior. Esse mental superior é como se fosse um grande HD do espírito. Ele plasma o que tem que ser desadensado para o mental inferior, e o mental inferior vão formar o quê? Os 3 corpos perispirituais, mental inferior, o corpo espiritual e o duplo etéreo, e vão chegar ao corpo físico. É óbvio que essa mácula vai passando. Então, se aqui tem um processo kármico que veio aqui para o mental inferior, esse processo vai, né, em conceitos energéticos, passando até chegar no corpo físico, e aí, em determinada idade, a pessoa desenvolve aquela doença ou aquela mácula. Ok? Qualquer dúvida, faz a pergunta para a Simone, que ela me manda, e eu explico para vocês. Mas eu acredito que vocês devam ter entendido. Aqui eu quis mostrar para vocês um desdobramento. Então, repara, quando você desdobra, quando você vai dormir, o seu corpo físico está aqui, o duplo etéreo é esse azulado aqui, tá? Você sai, né? O corpo físico que ficou na cama, se você tiver possibilidade de ver, você vai ver que o cordão de prata ele sai exatamente da testa. Porém, no espírito, no corpo espiritual,
principalmente, por exemplo, quando você vai trabalhar desdobrado, a gente consegue entender que quem está encarnado, tá, tem exatamente saindo do posterior da cabeça o cordão de prata. Então você vê aquele facho luminoso, tá, saindo do posterior da cabeça, significa que aquele espírito que está ali trabalhando, e nós trabalhamos durante o nosso desdobramento. Tanto é que nunca durma sem fazer a sua prece. Tá? Prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Então faça sempre a sua prece. Peça que o seu mentor conduza você para locais de trabalho, estudo ou tratamento. Sempre peça isso. Meu mentor, durante o meu desdobramento, eu possa ser levado, conforme o meu merecimento, para um local de trabalho, estudo ou tratamento. Às vezes você vai trabalhar auxiliando, né, determinados guardiões, e você vai doar ectoplasma. Tá trabalhando. Então você verifica que a pessoa está encarnada exatamente por esse facho de luz, que é o cordão de prata, que sai do posterior da cabeça. O dupletério permanece junto ao corpo físico, eletricamente falando, né, carregado. Marco, e naquele dia que a gente não consegue dormir direito, o que acontece? O desdobramento não acontece de forma completa. Então você fica ali, você está dormindo, mas ao mesmo tempo está meio acordado, e aí, né, isso não é bom porque você não recarrega suas energias. Por isso que é sempre bom você dormir bem, tá? Procurar um local escuro para a pineal poder produzir melatonina e você dormir bem, para que haja o completo desdobramento do corpo espiritual do seu corpo físico e você consiga recarregar suas energias. Já reparou que uma pessoa, quando está dormindo e alguém acorda ela de uma forma abrupta? Fulano, acorda! Ele volta, dispara o coração, fica desesperado. Por quê? Porque a volta do corpo espiritual tem que ser lenta a encaixar átomo a átomo. Se você voltou muito rápido, você não fez esse encaixe perfeito. O que nós recomendamos? Está se sentindo mal? Pô, parece que eu acordei, não estou bem, né? Encosta num local, sentado, que seja, dá uma dormidinha lá de 5, 10 minutos no máximo, para que, né, o teu dupletério possa se reencaixar novamente no corpo físico. Ok? Bom, os chakras, né, como eu falei, eles são os órgãos do corpo sutil, eles têm um formato espiralado. Eles giram e, ao mesmo tempo, eles pulsam. Tá? Muita gente pensa que eles só giram. Não, eles giram e pulsam. Tá? Então, aqui tem uma visão lateral de que um chakra faz. Tá? Você vai reparar que ele tem 4 camadas. Tá? Essas 2 camadas em azul são camadas que fazem uma espécie de amortecimento. Ok? E as 2 internas é como se fosse filtrante da energia. Então, você amortece a energia e depois filtra para que ela tenha, né, um conceito de chegar no corpo físico de uma forma mais amena e adequada. Repara, todo chakra tem um talo energético que se liga ao Sushumna, que é o canal que está dentro da medula espinhal. Tá? Isso está ligado ao nosso feixe nervoso, né? Ao conceito do plexo, principalmente, e isso estabelece também conexões, por exemplo, com o nervo vago. Repara, é complexo estudar o corpo sutil. Eu estudo o corpo sutil há muitos anos, há mais de 20 anos. Tá? E eu te digo, até hoje, eu tenho possibilidade de evidência ainda. Até hoje, às vezes, eu não entendo alguma coisinha, tá? Eu estudo há mais de 20 anos isso. Então, se você achar, puxa, Marco, é muito complexo, vai estudando devagarinho, aos poucos, você vai, sim, adquirindo esse conhecimento. As energias densas, ou seja, de baixo padrão vibratório, elas podem romper os filtros, ou seja, as telas fluídicas do corpo sutil. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o tempo que a gente fica, às vezes, pensando numa coisa que não é boa durante muito tempo, o tempo que a gente fica falando, às vezes, muita besteira, o tempo que a gente, às vezes, é impactado por notícias extremamente desagradáveis, por exemplo, na televisão,
tudo isso altera a energia que flui pelos chakras e, obviamente, acaba o que? Adensando o chakra. Então, nós temos que saber nos cuidar. Por isso que o conhece-te a ti mesmo, que estava plasmado, né, no mundo espiritual há centenas e milhares de anos, né, foi colocado lá no templo de Delfos, né, no templo de Apolo, na Baía de Delfos, lá pelos gregos, né, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates pega para ser exatamente a máxima da filosofia dele, que é a filosofia maiêutica. Ok? Então, repara, né, o talo energético dos chakras, ele chega, tá? Ele vai se conectando até chegar ao corpo físico, de forma sutil. Essas telas fluídicas podem, na ruptura, nos prejudicar pela sua ausência de funcionalidade. É a instalação de miasmas, formas de pensamento e elementais. Então, como diria André Luiz, você é o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que sai da tua boca. Como diria o Mestre Jesus, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca. Essas rupturas podem ser temporárias ou permanentes, podendo ser recuperadas. Marco, e se houve uma lesão? Tá? Por exemplo, na cura prânica, eu sou curador prânico também, você consegue fazer essa recuperação. O próprio processo que a gente, né, conhece com outras crenças, tá? Pode também fazer essa restauração. Por exemplo, durante um passe num centro espírita, o trabalho, por exemplo, de um xamã. Tá? Então, dependendo da sua crença, você procura sempre algo. Marco, como é que eu posso notar que eu posso estar com uma ruptura? Normalmente, desequilíbrios emocionais, né? E, às vezes, uma espécie de sentimento de culpa. Tá? É a forma mais rápida de você ver que existe alguma coisa energética que não está funcionando bem. E, normalmente, isso é dado pela disfunção do chakra. Ok? Bom, aqui está como é que o chakra... Eu vou ter que acelerar um pouco, né? Como eu falei, essa aula vai passar um pouco, porque ela é muito importante para a compreensão de quem é você, o autoconhecimento. Então, a energia, como é que ela flui? Tá? Ela vem pelo Antakarana, tá? Que é uma espécie de vórtice que nos liga, né, ao conceito, vamos dizer assim, de sutilidade do espírito, tá? E o Antakarana é o caminho que o Espírito Santo, como diriam os católicos, adentra. Então, quando você vê lá, a descida do Espírito Santo se deu na igreja tal, vamos imaginar que nós fôssemos católicos, né? Explicando o que os católicos dizem, ele desce pelo Antakarana, que é como se fosse um feixe de conexão que nos liga ao Pai, que nos liga ao universo. Tá? Então, ele chega através do coronário. Do coronário, ele adentra a medula espinhal, que é onde está a nade principal, que é o Sushumna. Ele percorre, tá? Alimentando todos os talos dos chakras, tá? Essa medula espinhal pela nade, vem até o assoalho pélvico, onde está o chakra da base, e sobe serpenteando, como se fosse o caduceu da medicina, até chegar aqui, ó, no chakra Ajna. Repara, o Leadbeater, quando foi levado pela Helena Blavatsky para o Tibete, ele não entendeu bem direito. Então, ele codificou no seu livrinho vermelho, né, que até hoje é publicado, de 1927, os chakras como ele entendia, tá? Mas ele, às vezes, revela, né? Leadbeater era um monge, né? Praticamente um bispo anglicano, a serviço da Igreja Católica. Então, mas ele era muito inteligente, né? Então, ele não fez um desserviço, como algumas pessoas dizem. Ele simplesmente nos deu, vamos dizer assim, a semente para entendermos. Então, a maioria dos centros espíritas utiliza o conceito do Leadbeater, né?
que estão escritos em vários livros de passe, tá? Mas não apresenta os chakras de uma forma complexa. Tá? Por que o chakra da testa se confunde com o ajna? O chakra da testa está no meio aqui, ó. Está ligado à glândula pineal. O chakra ajna está exatamente aqui, ó, entre os olhos. Ele é que nos dá o nível de consciência, que é onde termina a conexão do Ida e Pingala, que são as duas nadis que, após terem percorrido energeticamente o Sushumna, vão até o assoalho pélvico e sobem até o ajna. Eles são muito próximos. E sai aqui um chakra posterior, que é onde se liga o cordão de prata, tá? É o chamado posterior da cabeça. A maioria dos chakras tem um lado posterior, que é outra coisa que os centros espíritas não explicam, ok? Então você tem a parte frontal e você tem a parte dorsal, ok? Então, eles percorrem as nadis, que são os canais energéticos, muita gente chama de meridiano, as três principais, o Sushumna, dentro da medula espinhal, o Ida e o Pingala, que serpenteiam, né, como se fosse uma cobra. Só você ver o caduceu da medicina. É exatamente a referência. Ele chega ao sistema nervoso, tá? Um plexo nervoso, já no corpo físico, vai para o sistema endócrino, né? Todo o chakra está ligado a uma glândula endócrina, chegam ao sangue e do sangue vai às células. Na célula, através do citoplasma, né? Ele, dentro das mitocôndrias, eles geram a energia necessária. Então, é desta maneira que a energia sutil é transformada em energia física para o ser humano. Aqui está uma correlação dos chakras, tá? Então, como o André Luiz chamou em 1958, pela primeira vez que no mundo espiritual, mundo espírita, foi publicado algo sobre os chakras, então, como o André Luiz se referiu, e o que são os chakras? André Luiz não chamou de chakra, porque chakra em sânscrito é roda. André Luiz chamou de centro vital, ok? Mas olha aqui, ó, coronário é o chakra da coroa. O frontal tem 2 chakras, chakra da testa e o ajna. O laríngeo tem 2 chakras. Tem o chakra da garganta. Mas lembrando que a maioria deles tem posterior. O cardíaco tem o chakra do coração frontal e dorsal. O gástrico tem o chakra gástrico, o chakra do umbigo e o mengmen, que está um pouco, em torno de 4 dedos abaixo do chakra do umbigo. Tá? E o mengmen também tem posterior. Tem o esplênico, que é o chakra do baço, a gente vê a importância, porque que o mundo espiritual faz referência ao chakra do baço, ao esplênico, tá? Então, também tem frontal e dorsal. E o genésico, que tem 2 chakras, tem o chakra sexual, tá? Que fica na altura ali da pelve mesmo, e o chakra da base, que fica ali exatamente na parte anterior, como a gente viu aqui, ó, olha aqui, ó, na parte, né, posterior do corpo e na parte anterior das pernas, ou seja, é de baixo para cima. O chakra da base está ali, né, como a gente poderia falar, na boca do ânus. Essa é exatamente a forma de você entender onde está o chakra da base. Aqui tem o número de vórtices, repara, são vórtices diferentes. Ó. Um exemplo aqui, ó, o chakra da testa tem 144 vórtices. Vórtices são as nadis, que lá na Índia se chama de pétalas. O ajna já tem 96. O chakra da base já tem 4, mas o chakra sexual tem 6. Cada vórtice, cada chakra está ligado a uma glândula endócrina. Glândula endócrina é aquela que segrega hormônio. E cada glândula está ligado a um plexo nervoso. Ok? Então, a gente vai ver isso muitas vezes, porque é um conhecimento indispensável para quem quer se conhecer. Bom, nós temos um vídeo aí de 20 minutos que eu acho importante colocar. Vou passar um pouquinho, sim, quase 30 minutos, porque ainda tem algumas coisas para falar. Mas esse vídeo é muito importante para consolidar o que eu venho falando até agora. Assista essa aula mais de uma vez. Vale a pena. Vamos ver. A aura é uma espécie de halo luminoso,
um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui
microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento.
Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono, e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio
entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Então vocês vão reparar que esse vídeo é muito importante para que você possa entender. Eu vou fazer uma pausa aqui, devido ao avançar da hora. Nós estamos aqui, ó, faltando 1, 2, 3, 4 slides. Talvez eu termine 10 minutos, tá? Peço desculpa por ter avançado, né, como eu comentei no início, os 60 minutos,
mas vale a pena para que você possa adquirir um conhecimento fundamental para o processo de conhecer a si mesmo. Como a gente viu também, né, os chakras eles sofrem influência direta do som. Marco é real? Sim. Né? No princípio era o verbo e o verbo se tornou carne, como está escrito na própria Bíblia. Né? No princípio era o verbo é o som, o verbo é a palavra. Por isso que os evangelhos dizem que a palavra ela é sagrada. Né? Então, a gente já viu, né, em aulas anteriores, eles podem ser organizados ou desorganizados em seu equilíbrio pela influência do som. Marco, se eu botar, por exemplo, um funk, eu posso desequilibrar os meus chakras? Sim, eu acredito que sim. Se você botar um Mozart, você vai equilibrá-los, tá? Não tem nada contra o funk, tá? Mas é uma música que não tem uma ressonância, vamos dizer assim, fluídica, harmoniosa, tá? Então ele pode sim desequilibrar os seus chakras. Existe uma técnica da yoga muito simples para organizar, alinhar, oportunizar o pleno funcionamento, que é cantar um mantra, o bija, tá? De cada chakra. São eles. Então, aqui vale a pena você, né, entender. Aqui está como é chamado em sânscrito, Muladhara, o chakra, né, básico, né, que envolve o Swadhisthana também, que a gente chama de genésico, pelo André Luiz, o Manipura, que é o gástrico, o Anahata, que é o cardíaco, o Vishuddha, que é o laríngeo, o Ajna, que está ali no frontal, né? E o Sahasrara, que é o chakra da coroa. Cada um tem um som. Então vamos ver como é que eu ativo, por exemplo, o Muladhara, que é, né, o chakra da base. Lam, lam. Chakra sexual. Vam. O Manipura, plexo solar. Ram. Ram. O Anahata, que é o cardíaco. Yam. Yam. O Vishuddha, que é o laríngeo. Tá? Eu sempre faço, quando eu vou dar uma palestra, eu sempre faço o aquecimento do chakra laríngeo para poder bem falar. Nham. Nham. O Ajna, que é o frontal. Om, om. E o Sahasrara, que é o chakra da coroa, é o silêncio. Eles estão dentro da escala pitagórica relacionado à escala musical. Por isso é que o som interfere no chakra. Porque, na realidade, cada chakra está associado também a uma nota musical. Pitágoras sabia o que estava falando. A música é um dos alimentos do espírito, pois é insubstituível veículo para o contato da alma com a essência da abstração vibrante, a pulsação da vida, o ritmo da divindade do cosmos. Como eu falei, escutar Mozart te traz um tipo de harmonia. Escutar uma música, tá? Um heavy metal pesado vai desarmonizar teus chakras. Só lembrar, né, as pesquisas da tese de doutorado do Masaru Emoto, quando ele faz a pesquisa da água Ado, né? Que a água ela tem um formato natural, original na natureza, tá? Que é sextavado. À medida que você submete ela a um palavrão, a uma música extremamente estridente, né? A molécula de água se desestrutura. Só para lembrar, você nasce com 85% e morre com 65% de água no seu corpo. Então, tem tudo a ver. Deixemos de lado a questão da origem ainda insolúvel até o momento. Ou seja, essa passagem aqui da Gênesis fala exatamente, né, e se refere até hoje, que se os espíritos que habitaram a Terra no início vieram de outro orbe ou foram criados na Terra. Os dois. Nós sabemos hoje que tem os dois. Tá? Desde os primatas, tá? Né? Desde os conceitos, né, originários do hominídeo, tá? Até a vinda dos capelinos. Então, os dois habitaram a Terra em momentos diferentes, conforme a possibilidade de
estarem presentes. Os espíritos semelhantes naturalmente se agrupam pela analogia e pela simpatia. A Terra achou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos recebem as características do espírito. Então, como disse na aula passada, né, Kardec cria a hipótese que um corpo de um símio seria perfeitamente possível ser habitado por um espírito ainda muito atrasado, né? Isso provavelmente aconteceu. Pode-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra, os grupos imigrantes, né, como eu falei, os capelinos, de origens diversas, que vão se estabelecer numa terra virgem. Tá? Ali se agruparam pela analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam de formar tribos, povos, tá? E pelos seus costumes, né, formaram nações. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde os que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. É o caso, né? Um espírito originário do planeta Terra e um espírito vindo de Capela. É óbvio que você vê a diferença, né? Na cognição, na moralidade, no conhecimento e por aí vai. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, por exemplo, né? E ainda menos aos europeus civilizados. Então, repara, cada corpo, na realidade, é adequado para o nível que o espírito se encontra, cognitivo e moral. Até que hajam conquistado todos os graus de evolução no planeta, né, Terra, os humanos deixarão a Terra para passar a mundos mais adiantados. Tá? Essa referência eu peguei na Revista Espírita, de 1863, na página 97, que corrobora exatamente as coisas que a gente vem falando. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária para a lei do progresso. A reencarnação é a prova da justiça divina, de um Pai bondoso e que nos oportuniza a reeducação onde falhamos ou onde não fizemos de forma adequada e completa. O espírito sempre reencarna para completar o que fez de forma incompleta. É o resgate, conhecido como karma. Porém, se o espírito for um missionário, ele pode retornar por escolha própria, né? Para dar continuidade à sua missão. Vejamos alguns exemplos. Olha aqui, ó. O que foi karma? Alexandre o Grande reencarna como Júlio César e, posteriormente, reencarna como Napoleão. Caramba, Marco, é o mesmo espírito? É extremamente inteligente, habilidoso, buscava, vamos dizer assim, tinha uma empatia de dominar massas, mas, porém, comete erros, né? Então, veio pagando o karma. Isaac Newton reencarna como Steve Hawking. Se você lembrar a doença do Steve Hawking, exatamente na altura do Atlas, tá? Que dá a ele uma insustentabilidade do pescoço. Por quê? Por que ele veio com esse trauma? Porque Isaac Newton, em determinado momento, depois de ser consagrado Sir na Inglaterra, ele foi nomeado como chefe da coroa, da parte financeira. E ele mandou enforcar inúmeras pessoas que falsificavam dinheiro inglês. E o enforcamento é exatamente o estrangulamento, né, dessa região da garganta, onde acaba por muitas vezes rompendo o Atlas, que é exatamente a doença que o Steve Hawking tinha. Então, isso é kármico, ok? 2 exemplos. Agora, de missão. João, o apóstolo amado, tá? É Kardec e é Chico Xavier. Eu afirmo isso. Quem acreditar, né, ou quiser saber mais, leia o livro Reencarnações de Chico Xavier, do Carlos Bacelli. Okay? Então, a gente sabe que, na realidade, ele veio dando continuidade ao que ele começou, ainda como o apóstolo amado de Jesus. Tá? Tanto é que, quando você pega alguns livros de Joana,
Jesus se refere a Chico como amado. Meu amado apóstolo, meu amado. Então, você vai ver que isso é missão. Tá? Paulo de Tarso reencarna como Santo Agostinho. Eu teria muitos outros aqui para citar, é o que eu chamo de fofoca espiritual. Tá? Não acrescenta nada, mas vale a pena para exemplificar. A constatação do progresso de um mundo se dá pelo intervalo vibracional que o mundo se encontra, como a gente falou. Logo, no planeta Terra, que está classificado como um mundo de expiações e provas, todos os espíritos da terceira e da quarta dimensão, terceira dimensão, encarnado, quarta dimensão, mundo espiritual desse orbe, tá? Eles se encontram em uma determinada faixa vibratória. Marco, o que seria a quinta dimensão? É quando a gente adentrar no mundo de regeneração. Vai ser outro processo vibracional, não vai ter o que nós conhecemos hoje como umbral, tá? O umbral está acabando atualmente, e posteriormente eu volto a explicar mais sobre isso. Os intervalos abaixo, de forma hipotética, são uma característica do padrão vibracional dos espíritos e não da matéria. Então, aqui, ó, para vocês entenderem, o mundo primitivo tem um padrão vibracional até 250 Hz. O segundo, o mundo de expiações e provas, ele está entre 250 e 500. O mundo de regeneração entre 500 e 1100. O mundo ditoso entre 1100 e 2000. E os mundos celestes acima de 2000. Então, repare, existe uma eterização ou desadensamento. Conforme o espírito vai evoluindo, ele acaba tendo possibilidades de habitar esses mundos. Tudo no universo acontece através de vibrações. Tudo é radiante, como diria o nosso querido Albert Einstein. O mundo, que é um padrão vibratório, como conhecemos, está acabando. Nós vivemos o fim do mundo, Marco, é isso? É. Mundo não é planeta. Mundo não é orbe. O planeta Terra vai bem, muito obrigado. Porém, o mundo está acabando. O mundo de expiações e prova está chegando ao fim. Aqueles que estiveram na mesma sintonia vibratória do novo mundo vão herdar o planeta, como disse o nosso querido mestre Jesus. Essa mancha preta que você vê aqui em volta é a psicosfera do planeta Terra, que é muito bem dito por Luiz Sérgio, num livro chamado O Mundo que Encontrei. Ele é levado, já estava desencarnado, e ele é levado para ver o orbe terrestre. Ele viu uma mancha preta em volta, um marrom esverdeado feio pra caramba, e pergunta ao mentor, mas o que é aquilo? Aí o mentor olha para o Luiz Sérgio e fala, aquilo é o padrão do pensamento dos terrestres. Então veja que nós somos responsáveis também pela psicosfera do planeta. Ok? O espírito deve permanecer no mesmo mundo até que ali haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que tal mundo comporte. Que os espíritos saiam para um mundo mais avançado, deixando aquele sobre o qual nada mais possam adquirir. Assim é, e assim deve ser. Tal é o princípio. Esse é o item 34 que corrobora o que nós explicamos. É isso, e isso é mensurado pelo padrão vibratório que o espírito alcança na depuração do seu ego periférico. É o que eu falei, não tem outro caminho que não seja a sua reforma íntima. E a caridade é uma forma de atenuar o seu karma. Ok? Muito obrigado. Tá? Nossa bibliografia é sempre a mesma, que o nosso querido Mestre Jesus esteja convosco e vejam essa aula mais de uma vez, porque vale a pena, que talvez seja a aula mais importante da Gênese. Ok, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus, que nós possamos dar continuidade na próxima aula, na última parte do que nós chamamos de Gênese espiritual. Atma Namastê, beijo no coração. Até logo para vocês. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.